E aí galera, Davi na voz. Obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. E também muito obrigado mesmo por me ajudar a bater 8.000 inscritos antes do final do ano. Rapaziada, feliz ano novo. Esse é o primeiro vídeo desse canal em 2023. Espero que vocês gostem. Hoje eu estou trazendo o resumo do garoto que é forçado a viver em uma escola onde só tem demônios e lá ele acaba criando um grande harém de garotas monstros. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 2 desse anime. O anime se inicia com o protagonista dizendo que se chama Tsukune Nuno, e ele tem 15 anos, e a partir desse verão, ele será um aluno do ensino médio. Assim, depois da sua apresentação, o tempo volta um pouco para trás, e mostra os amigos do Prota reclamando por ter que estudar em uma escola só de homens nos próximos 3 anos. Mas o Prota estava em uma situação pior, já que ele ainda não foi aceito em nenhuma escola do ensino médio. Depois, ao voltar para casa, sua mãe o recebeu bem emocionada, e disse que quando o pai dele estava voltando do trabalho, ele achou uma carta de recomendação no meio da rua, e por causa dessa carta seu filho poderá ser um estudante do ensino médio nesse verão. Voltando para o presente, o motorista explicou para o Prota que a academia Yokai onde ele vai estudar é uma escola terrível, então ele tem que estar preparado para o pior. Depois, quando o ônibus passou por um túnel escuro, o Prota se encontrou em um lugar que parecia ser um mundo totalmente diferente da Terra, e antes de entender o que estava acontecendo, o motorista foi embora e deixou ele sozinho nesse lugar assustador, e por algum motivo ele não estava conseguindo fazer ligações, então sem outra opção, ele tentou ir sozinho para sua nova escola, mas aí do nada ele foi atropelado. E nisso Tsukune sem querer pegou na bela coxa da garota que quase mandou ele para o além, e ficando envergonhada, ela pediu desculpa por ter atropelado ele. É claro, qualquer um perdoaria uma beleza dessa, e o Prota não foi diferente, ele ficou encantado com a beleza dela, e como ele ainda estava com as mãos na coxa dela, aconteceu aquela cena clichê onde o cara fica tão excitado que o nariz dele começa a sangrar, e por causa do cheiro do seu sangue, a mina não conseguiu se controlar, e após dizer que era uma vampira, ela mordeu o pescoço dele, mas logo em seguida ela recuperou os sentidos, e pediu desculpa, e revelou que também era uma novata na escola Yokai, e ao se perguntar se odiava os vampiros, o Prota pensou que ela estava falando dos filmes de vampiro, então ele respondeu que gostava deles, e por causa da sua resposta, a garota ficou animada, e pulou em cima dele, e nessa situação estranha, eles acabaram virando amigos, e ela revelou que seu nome era Moka Kashia. É claro, como todo bom gado, o Prota ficou nas nuvens por ter virado amigo de uma mina tão gata. Depois, na sala de aula, a professora se apresentou, e fez uma revelação bombástica para o Prota, ao dizer que essa era uma escola de monstros, que foi criada para eles aprenderem a coexistir com os humanos, e por essa razão a regra número 1 nessa escola era que todos os alunos devem estar na forma humana exceto em ocasiões especiais. A segunda regra, nenhum outro aluno deve saber sua verdadeira forma. É claro, um dos alunos não gostou dessas regras, já que seu maior prazer era devorar os humanos, e ouvindo isso, a professora disse que ele não vai conseguir devorar humanos nesse lugar, porque nessa escola todos os alunos e funcionários são monstros. E como esse colégio estava em uma barreira mágica, qualquer ser humano que tentar entrar será morto nessa barreira. E para piorar o desespero do Prota, um demônio disse que jurava que tinha sentido o cheiro de humano nessa escola, e enquanto ele morria de medo, a Moka entrou na sala de aula atrasada, e após se apresentar, ela reconheceu o Prota, e cheia de felicidade por estar na mesma sala que a dele, ela se agarrou nele. Depois, enquanto andava pela escola com a Moka agarrada no seu braço, o Prota se sentiu nas nuvens, e agindo como um gado, ele decidiu negar a realidade, para poder passar mais tempo com a Moka. Mas para estragar sua felicidade, o demônio de antes apareceu, e tentou roubar a mina do Tsukune, ao espancar ele na frente dela. Mas isso não deu certo, e ela ficou do lado do Prota, e por causa desse acontecimento, ele não teve outra opção a não se acreditar que essa era uma escola de monstros. Ao mesmo tempo, a Moka explicou que quando esse rosário no seu Sugoi Dekai é retirado, ela se torna uma verdadeira e assustadora vampira. Mas ela não pode remover o rosário sozinha, e mesmo que pudesse ela não faria isso, já que ela fica assustadora, e agindo como um virgão, o Prota disse que mesmo se ela for um pouco assustadora, ela ainda será ela mesma. Ao ouvir isso, a Moka abraçou ele novamente, e disse que está feliz que ele é o primeiro amigo dela, e também seu primeiro amor. Até hoje ela só tinha tomado suco de tomate e sangue de transfusões, então ao provar o sangue dele, fez com que ela ficasse apaixonada pela fragrância dele, e no momento que ela disse isso, o Prota sentiu algo assustador emanando dela, então cheio de medo ele saiu correndo.
Assim depois, quando ele estava fugindo da escola, a Moca apareceu e tentou parar ele. E nisso ela acabou revelando que odeia os humanos, porque antes de vir para esse colégio ela estudava na escola dos humanos, mas por ser diferente deles ela sofreu muito. Mas ao entrar nessa escola, ela conheceu o Prota, e assim ela fez seu primeiro amigo, e por causa disso, ela não quer que ele vá embora. Ao ouvir isso, o Prota estragou a felicidade dela, ao revelar que ele é um humano, que veio para essa escola por algum engano. E vendo a expressão que ela estava fazendo ao descobrir sua verdadeira identidade, o Prota ficou irritado, e disse que ele também não quer ser amigo de um monstro como ela. E terminando de dizer isso, ele saiu correndo em direção do ponto de ônibus, e mesmo se machucando com o que ele acabou de falar, ela foi atrás dele. Mas aí do nada o demônio de antes apareceu, e após se transformar em um monstro, ele capturou ela. Ao mesmo tempo o Prota ouviu o grito da Moca, e nisso ele percebeu que aquele cara estava atrás dela, mas como ele era apenas um humano, ele não poderia ajudar ela. E enquanto ficava em dilema no que fazer, a Moca se encontrava em um grande perigo, já que ela estava fora da escola, e a regra de não revelar sua verdadeira identidade só se aplicava caso o aluno estivesse no colégio. E mesmo estando morrendo de medo, o Prota voltou para ajudar a vampira, mas como ele era apenas um humano, ele não conseguiu fazer nada, e foi espancado. E vendo ele voltando só para ajudá-la, a Moca disse que não se importa se o Prota é humano, ela só queria ser amiga dele, mas como isso vai colocar a vida dele em perigo, seria impossível para eles serem amigos. Ao ouvir isso, o Prota também disse que quer ser amigo dela, então ele não pode deixar sua companheira se ferir. Por causa disso ele se colocou na frente dela, e recebeu os ataques do monstro. E ao se jogado nos braços dela, ele falou que gosta dela, mesmo ela sendo uma vampira. E antes de desmaiar, ele sem querer retirou o rosário. E nisso uma aura muito mais sombria começou a vazar dela, e ela acabou se transformando em uma bela vampira, e sentindo a aura demoníaca dela, o figurante percebeu que a Moca era um monstro de classe S, e vendo ela agindo totalmente diferente de antes, o monstro sentiu cada célula do seu corpo tremendo de medo, e agindo de uma forma arrogante, a Moca vampira mandou ele voando com um chute. E enquanto ficava surpreso com essa cena surreal na sua frente, o Prota acabou desmaiando nos grandes sugoidecais da Moca vampira. Depois, ao recuperar a consciência, ele descobriu que o ônibus que trouxe ele para essa escola só vem até esse lugar uma vez por mês. Resumindo, o Prota vai ter que morar nessa escola durante um mês para depois poder voltar para casa. Mas mesmo nessa situação desesperadora, ele estava feliz, já que ele tinha uma beleza dessas como sua amiga. Mas no momento seguinte sua felicidade diminuiu, quando a Moca não conseguiu resistir o cheiro do seu sangue, e acabou mordendo seu pescoço. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da história do garoto que é transferido acidentalmente para uma escola de demônios e acaba criando um harém de garotas monstros, deixa o like e inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 10 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fodas, eu acredito que consigo bater essa nova meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final, eu vou ficando por aqui, falou!